A aula de hoje é sobre equações algébricas não lineares. E aqui eu estou mostrando algumas equações algébricas, eu tenho certeza que todas essas aqui são familiares para vocês. Vocês já se depararam com uma equação desse tipo em algum momento na vida. Bem, para algumas dessas aqui, a gente tem um certo traquejo algébrico, a gente consegue resolvê-las até de maneira analítica. Em outras, a geometria ajuda, mas um fato geral sobre equações algébricas é que, na maioria das vezes, nós não temos a mínima ideia como resolver elas. Eu vou explorar um pouco esses exemplos aqui nos próximos slides. Vamos começar com essa primeira equação aqui. Ela é uma equação do primeiro grau, e a gente sabe que o gráfico dessa função aqui, que define o lado esquerdo dessa equação, ele é uma reta. Se a gente pensar isso aqui do ponto de vista geométrico, essa equação está representando quando essa função 2x menos 4, ela encontra com a função constante igual a zero. Então, a gente pode pensar que a função constante igual a zero é essa reta horizontal, 2x menos 4 é essa reta inclinada aqui em azul, a interseção entre essas duas curvas é esse ponto aqui. E a gente tem consegue ver, então, pela geometria dessa equação, que ela tem apenas uma solução. Vocês também saberiam resolver essa equação algebricamente, né? Você poderia passar o 4 para o outro lado, dividir por 2 e descobrir que x igual a 2 é a única solução. Quando a gente vai para um polinômio de grau 2, o gráfico aqui correspondente ao lado esquerdo é uma parábola. E se eu intersectar ele com uma reta constante y igual a zero, eu vou ver que essa parábola é cortada por essa reta em dois pontos. E se vocês usarem algum método de resolução da equação do segundo grau, pode ser a fórmula geral, ou aqui nesse caso nem precisa, basta passar o 3 para o outro lado e tomar raiz dos dois lados, você vai ver que essa equação aqui tem duas soluções, né? Mais raiz de 3 e menos raiz de 3. Agora eu quero pensar numa equação envolvendo uma função trigonométrica, seno de x é igual a zero. Mas eu não vou pensar que o x é um valor qualquer real. Eu vou restringir o x a esse intervalo aqui, π sobre 2, 3π sobre 2. Se você restringir o gráfico dessa senoide a esse intervalo, vai dar essa curva azul que vocês estão vendo aqui, ela corta o eixo horizontal em apenas um ponto. Então tem uma única solução. Para essa função, você também já deve ter algum pouco de domínio algébrico, sabe então que o ponto, o valor de x que faz o seno ser zero é π, né? Π radianos. Agora, se eu estender um pouco o domínio aqui, onde eu estou procurando uma solução para seno de x igual a zero, por exemplo, fazendo x entre 0 e 4π, você consegue ver que essa equação agora passa a ter mais de uma solução, né? Ela antes, no intervalo anterior, tinha apenas uma, mas aqui ela tem 1, 2, 3, 4, 5. E se você quiser escrever elas aqui embaixo, são 0, π, 2π, 3π e 4π. Se eu deixar agora o x ser um número real qualquer, essa senoide aqui vai se prolongar até o infinito, aqui pelo lado direito, até o menos infinito, aqui pelo lado esquerdo, e periodicamente essa curva vai ficar cortando o eixo horizontal, de modo que nós vamos ter infinitas soluções. E se você quiser parametrizar essas soluções, a fórmula que parametriza todas as soluções é essa daqui, x estrela é igual a kπ, onde k é um número inteiro qualquer. Agora, eu quero botar uma equação que é um pouco menos frequente para vocês, mas eu acho que vocês talvez já tenham se deparado com alguma equação assim, que envolve um polinômio e uma exponencial. Essa equação aqui. Diferente das anteriores, com as quais você tinha algum traquejo algébrico, aqui, a única forma que a gente tem de tentar achar uma solução é explorando a geometria dessa equação aqui. Para isso, eu vou começar reescrevendo ela nesse formato aqui. Eu vou passar essa exponencial para o outro lado, trocando o sinal dela, e eu vou interpretar isso aqui agora como a interseção da curva y igual a x com a curva y igual a menos y igual a exponencial de menos x. Você sabe desenhar o gráfico de y igual a x, essa reta aqui, você sabe desenhar o gráfico de y igual a exponencial de menos x, essa exponencial decrescente aqui. Observando as duas curvas, você consegue ver que elas se cortam aqui nesse ponto, na posição que corresponde a esse ponto em vermelho aqui, e isso aqui é um pouco acima de 0,5, né? Um valor ligeiramente acima de 0,5. E vocês podem ver que nessa
pela geometria dá para inferir que essas duas curvas aqui não vão se cortar mais, porque você sabe que essa reta continua crescendo indefinidamente, isso continua decrescendo indefinidamente. E se você olhar na direção do menos infinito, isso aqui vai crescendo indefinidamente para cima, e isso aqui cresce indefinidamente para baixo, então não se cortam nunca para esse lado aqui, nem para esse mais, né? Então, essa equação aqui, que a gente não tem um certo traquejo algébrico, a geometria permitiu a gente ver que ela tem uma única solução. Agora, a geometria não permite dar um valor numérico preciso para isso aqui, né? Eu estou dando esse valor aqui para vocês, e no decorrer desse curso a gente vai aprender técnicas que permitem a gente obter uma aproximação numérica como essa que eu estou mostrando aqui para essa solução da equação aqui. Agora você pode ter um caso como esse aqui, que é bem parecido com o anterior, só que o sinal aqui da exponencial foi trocado, né? Antes era exponencial de menos x, agora é exponencial de mais x. Eu vou fazer um desenvolvimento completamente análogo, vou reescrever assim, e vou olhar o gráfico dessas duas funções, y igual a x e y igual a exponencial de x. No caso anterior você tinha um exponencial decrescente, agora você tem um exponencial crescente. E o y igual a x corta o eixo vertical aqui em x igual a zero. Na posição y igual a zero, x igual a zero. Enquanto que a exponencial corta na posição x igual a zero, y igual a 1. Vocês podem ver aqui, a geometria dá uma noção para a gente que essas duas curvas não se cortam nunca. Se você fizer um desenvolvimento analítico um pouco mais rigoroso, você vai ver que, de fato, essas duas equações aqui, que essas duas curvas aqui não se cortam, de modo que essa equação aqui não tem nenhuma solução. Esses exemplos aqui, em todos eles, a gente tem um certo problema recorrente que agora eu quero formalizar aqui. Eu quero dar uma formulação mais rigorosa do ponto de vista matemático para esse problema. O problema que a gente resolveu nesses exemplos anteriores é encontrar um certo valor real, que está num intervalo de interesse, de modo que esse valor, quando substituído na função que caracteriza o lado esquerdo da equação, produz o número zero como resposta. No fundo, eu quero resolver uma equação da forma f de x igual a zero. E x estrela, um x que faça essa equação ser verificada, que faça o lado esquerdo igual ao lado direito, ele é chamado uma solução da equação escalar f de x igual a zero. Ou ele também pode ser chamado de um zero ou raiz da função f, que define o lado esquerdo da equação. Tá? Agora, essa função aqui que define o lado esquerdo da equação, o tipo de função que a gente está interessado aqui, principalmente, é uma função não linear. O que é uma função não linear? É aquela que não é linear, né? Mas que propriedade caracteriza a linearidade? Uma função é dita linear se eu fizer uma combinação linear de duas entradas dela e a imagem dessa combinação linear de duas entradas for a combinação linear, por esses mesmos fatores, da imagem das duas entradas individualmente. Se uma função é de tal modo que f de alfa x mais beta y for igual a alfa f de x mais beta f de y, ela é dita linear. A função é não linear se ela não cumprir isso aqui, então. Então, se a imagem dessa combinação linear aqui for diferente da combinação linear das imagens, eu digo que f é não linear. Todos os exemplos que eu mostrei anteriormente, a f é não linear. Tá? Agora, que características uma equação algébrica definida por uma função não linear pode ter? A gente viu no exemplo que a gente pode ter um caso que tem uma única solução. Existe também o caso que eu posso ter mais de uma solução, um número finito, como 2, 3, 5, 1 milhão, talvez. A gente pode ter um caso que existem infinitas soluções e até podem existir equações algébricas não lineares que não têm solução, como a gente viu no último exemplo. Soluções analíticas, aquelas que a gente consegue fazer no lápis e papel, desenvolvendo um pouco a álgebra do problema, elas são raras. Só em alguns casos especiais que você consegue obter. Por exemplo, polinômios de grau menor ou igual a 4. Algumas equações envolveram funções trigonométricas simples, ou exponenciais e logaritmos simples. Em alguns outros poucos casos, a imensa maioria das equações algébricas não tem uma fórmula fechada, uma solução analítica. Então, na prática, isso impõe uma restrição para quando a gente quer resolver essas equações. Não adianta você tentar obter o que a gente chama de uma solução exata, uma solução que é produzida por uma fórmula. A gente tem que se contentar com uma aproximação
para aquela solução que existe do ponto de vista teórico, mas para dar um valor numérico para ela, eu não vou conseguir dar um valor com infinitas casas de precisão, casas decimais de precisão. Eu vou precisar de uma certa aproximação numérica. E a ferramenta que nós utilizamos para construir essa aproximação são os chamados métodos iterativos, que nós vamos estudar em detalhes nas próximas aulas. Bem, se você gostou dessa aula, pode ficar à vontade para compartilhar e para curtir ela, tá? Até a próxima.